Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao União Municipal Espírita de Petrópolis para mais uma tarde de estudos, de aprendizado, para mais uma tarde de encontro com o nosso amigo Jesus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare para que possamos seguir adiante nossa caminhada nesses dias tão difíceis. Que não nos deixemos vencer pelo desânimo, pela tristeza e saibamos que Ele está sempre conosco. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente, pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que se deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção, atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. Então, meus irmãos, vamos procurar nesse momento acalmar os nossos corações e nos deixar envolver pela presença do amigo Jesus. Que possamos senti-lo perto de nós, com sua vibração de amor, com seu carinho, com seu sorriso, nos abraçando e nos acolhendo. E assim, amigo, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida, de estarmos aqui reencarnados, procurando sermos melhores, Senhor. Seguindo os teus ensinamentos e o teu exemplo de vida. Que possamos, na tarde de hoje, Senhor, procurarmos nos deixar envolver pelos ensinamentos da tarde, para que sejamos tocados, Senhor, em nossa reforma íntima. E que tu possas abençoar a cada um de nós que aqui se encontre, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na sexta, e a nossa irmã Isaura, na apresentação dos seus estudos. Obrigado por tudo, querido, e que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa tarde, nossa irmã Isaura nos trazendo o tema que ela colocou aqui. Subiu. Aqui está trechos do Evangelho de Lucas, detalhes do Evangelho. Achei vai ter detalhe aqui, uns pedacinhos só. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe.
abençoe, nos fortaleça. E hoje, então, nós vamos falar alguma coisa do Evangelho de Lucas. Como nós estamos no mês de dezembro, nós estamos nos detendo no Evangelho de Jesus, porque é um mês propício, todos nós ficamos muito envolvidos com o nascimento de Jesus e toda a festividade de Natal. Então, nós escolhemos aqui alguns trechos, pequenos trechos do Evangelho de Lucas, que são trechos que Jesus fala muito para o nosso dia a dia atual, e eu achei por bem, então, a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas eu trouxe um slide apenas com os trechos do Evangelho, que é para a gente acompanhar na íntegra. E então nós vamos ver aqui, quando Jesus é a cura do enfermo no dia de sábado. Então, nós sabemos que o judeu, ele tem, o povo hebreu, tem, de um modo geral, eles têm muitos rituais, eles têm muitas convenções, diríamos assim, como povo, como a parte deles, da religião deles. Então, eles estão sempre muito preocupados em cumprir à risca aquilo ali. Se bem que nós acabamos sabendo que não são todos, alguns mais que outros. Então, aquela preocupação de que tudo esteja para que as pessoas vejam o que eles estão fazendo, isso aí, para que os outros irmãos lá da sinagoga, os companheiros dele de religião vejam que eles estão cumprindo com aquilo. Então, nós retiramos aqui esse trechinho, quando ele fala cura no dia de sábado, que tem o chamado, acho que é Shabá, né? Shabá, que eles, no sábado, a partir de determinado horário, da sexta para o sábado, eles já não podem fazer uma série de coisas. Não podem arar a terra, não podem cuidar de planta, não podem... há uma lista de coisas que eles não podem fazer. Eu já tive a oportunidade de conviver muito de perto com pessoas judias, judeus assim, de frequentarem a minha casa, e eles, quando estão em determinados momentos, por exemplo, de jejum, aqueles que são mais, até essas moças que iam, eram filhas do rabino, elas, até para escovar o dente, elas têm que escovar com cuidado, para que a água não entre um pouquinho da água, quando vai bochechar, tirar a pasta do dente, não pode entrar nem um pouquinho da água, porque aí aquilo é um pecado, né? Porque eles estão em jejum profundo, eles ficam dias sem poder se alimentar, sem poder beber nem água. Então, em determinados momentos, né, dias do ano. Então, eles levam aquilo muito a sério. E essa questão do sábado era muito a sério, que era levado de não se fazer nada no sábado. Então, Jesus chegou, né, eu trouxe aqui um trecho do Evangelho, que diz assim: certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o espiavam. Quer dizer, o chefe dos fariseus. O fariseu é aquela parte, né, deles que levava muito em conta tudo que fosse externo, tudo aquilo que a pessoa fizesse que pudesse ser observado com os olhos. Então, se a pessoa
por exemplo, tinha determinado gesto. Por isso que Jesus sempre falava sobre os fariseus, né? Que eram criaturas que de aparência limpa, mas por dentro eram podridão. Então, esse chefe dos fariseus, Jesus, dentro da casa de um fariseu, eis que um hidrópico estava ali. O hidrópico é aquela pessoa muito inchada, que a água sai das células e que a pessoa fica até com o coração comprometido, fica com muita falta de ar, muitas vezes tem a chamada ascite, que é a barriga d'água, né? A pessoa fica muito inchada, com a barriga muito volumosa, e então a pessoa sofre muito e, em geral, desencarna quando não é tratada a tempo. E Jesus, vendo aquele homem assim, ele, tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus. Os fariseus eram aqueles que levavam muito em conta os fatos externos. Os legistas eram aqueles que estudavam muito a lei, não é? Muito a lei, para poder ver se a lei era cumprida, e eles entendiam muito da lei farisaica, da lei do povo hebreu, né? Da lei que eles obedeciam. E aí, continuando o Evangelho, Jesus aí entrou lá, viu os fariseus, viu os legistas, estava na casa do fariseu, aí ele olhou para todo mundo e perguntou: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados, porque todo mundo sabia que não era, pela lei judaica, não era lícito. Ele não deveria curar no sábado, né? Aí, Jesus só perguntou por perguntada. Tomou então, curou e despediu, porque em geral era assim que se fazia, né? Ele curava e despedia, para que o curado fosse conversar, falar com o sacerdote que ele tinha sido curado, né? Que ele estava bem. Em geral era assim, que o sacerdote, todos tinham que prestar obediência ao sacerdote, não é? Porque dependendo da doença, a pessoa era afastada até da sociedade. Era o sacerdote que tinha o poder de reintegrar a pessoa à sociedade. Então, depois que despediu o doente, depois perguntou-lhes: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. Aí todo mundo ficou sem palavras, né? Vai falar o quê? O boi caiu num fosso, lá num buraco. Meu filho está doente. E quem é que vai dizer assim: não, hoje é sábado, não faz nada por ele não, deixa morrer? Né? Jesus quis dizer isso claramente. Então, nós estamos vendo aqui, essa primeira passagem, Jesus desafiando o fariseu, que era rígido nos seus pontos de vista, e desafiando os legistas que ali estavam e que também não puderam nada definir, nem nada dizer acerca daquilo, porque verdadeiramente, por lógica, por coerência, Jesus estava certo, não é? Quem que vai observar um fato assim e vai dizer: não, nós não podemos fazer nada porque a lei está dizendo tal coisa assim, não é? Teve uma época aí que estava muito rígido, né? Essa questão de, por exemplo, o médico, se uma pessoa passasse mal no meio da rua e o médico passasse, se ele fosse atender e acontecesse alguma coisa com aquela pessoa, o médico seria o responsável, não é? E a pessoa estava ali no meio da rua, às vezes precisando de um atendimento, mas se a rua é um local muito contaminado,
se o médico fosse atender ali, provavelmente a pessoa, aquilo fosse infeccionar, mas ia deixar morrer assim, né? E pode infeccionar, mas também pode, saindo dali, levar para um local, fazer uma sepsia, uma limpeza, ajeitar e a pessoa ficar boa. Mas, por uma questão, houve uma época que isso estava assim demais da conta, que se uma mulher estivesse dando à luz, era melhor que um estranho fosse lá segurar a criança, porque se o médico fosse, acontecesse alguma coisa que podia até perder o diploma dele, porque a justiça vinha em cima por qualquer coisa. É mais ou menos isso, né? Aí a pessoa fica até temerosa de ser um pouco mais humana. E aí Jesus está nesse momento nos alertando para esse lado humano que nós precisamos ter. Aí a gente fica ouvindo falar assim, Kardec era um humanista, Gandhi era um humanista, Martin Luther King era um humanista. Só eles eram humanistas? Quantos de nós também somos humanistas? Não é? Somos pessoas que nos preocupamos com o ser humano, que queremos ajudar o ser humano, que queremos retirar as provas duras do ser humano, que queremos acolher o ser humano. Quantos de nós quisera Deus que todo ser humano fosse um humanista nato, que nascesse com esse desejo grande de socorrer, de salvar, e olhando para o que Jesus fez. Jesus, nesse momento, ele estava dentro da casa de um fariseu, a pessoa que poderia ter expulsado da casa, poderia ter dito muita coisa. O legista tinha inúmeras leis para citar, inclusive a lista do que não se poderia fazer no dia de sábado. Mas Jesus viu primeiro o ser humano. Ele viu primeiro a dor daquela criatura que ali estava numa situação difícil, à beira da morte, porque além de ser uma doença perigosa, porque leva realmente à desencarnação, ela também é uma doença que é muito incômoda, pela falta de ar, pela dificuldade respiratória, o pulmão fica com muita dificuldade, o coração fica muito lento e acaba parando. Então, uma série de coisas que a pessoa sofre e que, como que alguém vai ver e vai ficar de braços cruzados olhando aquela situação e deixando passar? Jesus estava querendo nos chamar a atenção para isso. Nós não podemos deixar passar os detalhes da vida de ninguém que a gente possa ajudar ou aliviar. Vamos fazer alguma coisa, vamos socorrer. Se é que eu tenho os recursos e os meios, vamos realizar algo, vamos fazer algo para que aquela criatura seja aliviada. Então, nesse primeiro conjunto aqui de ensinamento, nós estamos vendo Jesus se preocupando com esse lado. Agora nós vamos passar para um outro conjunto que eu escolhi também. Aqui, Jesus está dando importância das boas maneiras no relacionamento social. Lá no primeiro, Jesus estava dando importância à humanidade que nós temos que ter dentro de nós, dando importância ao próximo, não é? Porque, inclusive, o ensinamento dele é amar ao próximo como a si mesmo. Então, ao ter esse tipo de ensinamento, o exemplo tem que vir logo atrás, porque a gente não pode ter palavra vazia, né? Se a minha palavra é vazia, eu falo, mas não faço. É fácil falar, é fácil escrever um artigo bonito, mas
a dificuldade é vivenciar. Então, essa vivência é que nós precisamos ter a preocupação de ter. E aqui Jesus está também nos ensinando as boas maneiras nesse relacionamento social. Vamos ver qual é o trecho do Evangelho. Jesus diz assim: em seguida, contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Não é? Ele viu que as pessoas tinham chegado e estavam escolhendo os primeiros lugares, aí ele contou uma parábola. E essa parábola é muito conhecida. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele e quem convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima, e isso será para ti uma glória em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa lição é uma lição bonita, conhecidíssima, né? Mas ela é um pouco difícil de ser vivenciada, porque muitas vezes nós temos uma capacidade de nos valorizar acima do que nós temos o direito desse valor, né? Muitas vezes nós nos achamos muito importantes, e aí quando chegamos, não é bem a questão do assento, né? Não é questão do lugar onde a gente senta, porque tudo que Jesus ensinava tem por trás uma alegoria, né? Tem uma alegoria que tem um ensinamento, mas nós não podemos seguir à risca. Não é questão do lugar de sentar, é o lugar onde eu me coloco no mundo. Não é o lugar onde eu me sento, é o lugar onde eu me ponho, me coloco no mundo, me sinto no mundo. Por quê? Muitas vezes a gente vê que a pessoa se sente no mundo num lugar de tanto destaque que ela, mesmo que ela esteja sentada lá para trás ou no meio de um lugar, ela quer ter um destaque, ela assume uma posição de destaque, a sua própria personalidade, o modo de se dirigir, o modo de falar, o modo de ser, é de uma pessoa que se valoriza muito. Então, ela pode passar uma vergonha quando ela perceber que tem ali alguém que tenha mais importância do que ela. Vamos dizer assim, quantas vezes a pessoa é uma pessoa que está vestida com simplicidade, é uma pessoa que tem uma postura simples, mas ela tem um cabedal de conhecimento muito grande, ela é uma pessoa muito culta, dona de muito saber, não é só saber acadêmico, mas saber de uma forma geral, saber da vida, experiência de lutas vencidas, de ter travado na vida muitas batalhas e ter conseguido vencer essas batalhas. Então, essa pessoa, às vezes, ela chega e ela está ali tranquila. E um outro que chegue com menos experiência, mas queira, né, fazer uma apresentação de que ela sabe, essa pessoa sabe mais, de que tem mais experiência, de isso, de aquilo, a pessoa passa vergonha.
Porque o outro que está lá mais tranquilo e com mais serenidade, numa postura mais simplória, digamos assim, ela tem muito mais para dar e merece um destaque muito maior do que aquele que está querendo, como a gente costuma falar, né, no popular, cheio de presepada, né, e que em realidade só tem palavras vazias, porque não tem ainda experiência para passar. Isso a gente vê muito em profissionais, né? Em profissionais, às vezes o profissional é um profissional novo ainda na profissão, acabou de sair da faculdade, qualquer profissão, mas está cheio ainda de coisa na cabeça que acabou de ver, está com tudo fresco. Aí chega perto de um outro profissional que o outro está calejado, já saiu há bastante tempo lá da faculdade, mas está calejado, já viu de tudo no caminho que tem trilhado, e aí aquele que é novinho, que ainda está começando, acha que aquele já está ultrapassado, que não sabe, que já está, não merece mais tanto crédito, porque ele sabe mais, e aí fica aquela situação até vexatória, porque o outro, meu filho, por onde você ainda vai passar, eu já passei muitas vezes, não é? E isso acontece também em doutrina espírita, não é? Às vezes a pessoa chega, por exemplo, a uma casa espírita, recém-chegada, né? A pessoa está começando a conhecer a doutrina, está apaixonada pela doutrina, isso acontece muito, apaixonada pela doutrina, querendo fazer de tudo, caridade, fazer tudo, mudar o mundo com a doutrina espírita. Aí ela chega, né, querendo revolucionar tudo, e aqueles que estão ali caminhando há tanto tempo, lutando dentro de uma casa espírita, cheios de experiências, aquelas pessoas estão lá e ela acha que está todo mundo ultrapassado. Ninguém mais merece crédito, vamos mudar tudo, mudar o modo de ser, vamos fazer assim, assim, assim. E às vezes isso é um fogo de palha, né? Que é aquilo, e aí murcha, acabou. A pessoa desaparece até, nem continua, porque chega assim, né? Com esse ímpeto de querer os primeiros lugares, e quando se senta lá nos primeiros lugares, vê que vai ter que ir para trás, porque ainda não tem as condições de estar ali nos primeiros lugares. Para estar ali nos primeiros lugares, tem que vencer muito obstáculo, tem que passar por muita coisa dentro da sua caminhada. Nesse livro aqui, Em Torno do Mestre, de Vinícius, deve ter aí na livraria, né, Tânia? Em Torno do Mestre, tem uma lição que se chama Renúncia. É uma lição grande, mas eu vou pegar só o parágrafo final, o encerramento da lição, é o último parágrafo, onde o Vinícius diz assim, o nosso irmão, ele diz: o que Jesus requer dos seus discípulos é, como já ficou dito acima na lição, não é? A coragem moral, a disposição de ânimo capaz de resistir a todas as seduções do mundo, colocando acima de tudo, inclusive de nossos mais santos afetos e da nossa própria vida, o ideal de justiça e de amor que sua doutrina encerra e do qual ele mesmo é o símbolo e o exemplo. Aqui é muito forte esse parágrafo, porque quando ele diz assim, ele requer dos seus discípulos, somos nós, não é? Que estamos aqui tentando segui-lo.
Aí ele diz, é a coragem moral, a disposição de ânimo capaz de resistir a todas as seduções do mundo. Gente, as seduções do mundo são muitas. As seduções do mundo são fortes. E agora então, porque agora o que mais existe é curso na internet para fazer você aprender a convencer as pessoas de tudo. É uma coisa impressionante, tem curso de tudo para você aprender a convencer todo mundo, a comprar caneca furada, a tudo que, até o que não serve para nada. Há uma série de nomes novos, profissões novas, e tanta gente que é curso para você poder, eu esqueci o nome que se dá, alavancar os seus negócios. Tem um curso de não sei quantos meses para você alavancar seus negócios, um curso de não sei quantos meses para você convencer o seu cliente. É uma coisa assim. Então, diante disso, nós estamos vivendo num mundo onde nós somos assim inebriados, nós estamos sendo levados, não é? Há momentos que a gente não tem nem condição de raciocinar, não, porque a gente está indo no meio da multidão que vai carregando você. E nós precisamos, nós temos o nosso pensamento, né? Que é o pensamento, é o nosso espírito que pensa, né? A nossa mente pensa, e nós temos o nosso raciocínio, nós temos que raciocinar o que nos convém e o que não nos convém. E então, temos que estar muito atentos e vigilantes, porque uma pessoa bem preparada, uma pessoa que nós poderíamos dizer assim, com a lábia, é o termo mais popular e que a gente entende melhor, uma pessoa com uma boa lábia, ela nos leva até para os caminhos escusos e para onde a gente não quer ir. É isso que a gente tem que ter cuidado, para onde a gente não quer ir. Aí eu fico pensando muito nos jovens, nos nossos netos, não é? Porque eu fico pensando o que vai ser desses nossos netos, como é que eles vão viver, para que lado que eles vão na vida, porque a gente não pode estar o tempo todo ao lado, olhando, não é, para ver as companhias, o que estão conversando com eles, o que estão falando para eles, mas nós temos que trabalhar muito um alicerce profundo de moralização. É o que está aqui. O que Jesus requer dos seus discípulos é, como já ficou dito acima, a coragem moral. É isso que a gente vai precisar trabalhar muito nas nossas crianças, naqueles jovens que ainda estão como folhas ao vento, porque é toda uma técnica de convencimento que é difícil a pessoa se libertar daquele convencimento, que é tudo muito científico, é estudado, não é? A coisa é estudada para convencer você a fazer tal coisa. E nós precisamos dar esse suporte moral para que a pessoa entenda que o bem é o bem e será sempre o bem, e o mal é o mal, que é o bem, é o bem doente, né? Que um dia deixará de ser mal, passará a ser bem também, mas o bem é o que tem força na minha vida. Se alguém estiver me conduzindo para o lado mal, mesmo que seja uma pessoa influente, uma pessoa muito bem arrumada, porque em geral essas pessoas vêm muito bem produzidas, né? Ostentando uma vida feliz, eu preciso entender que isso é falso, que há algo interior que é o mais importante,
e que é isso que eu preciso buscar, e que Jesus veio ensinar, é esse lado interior. Então, quando ele diz, né, colocando acima de tudo, inclusive, aí ele fala, capaz de resistir às seduções, está aqui, ó, capaz de resistir às seduções. Nós precisamos ter essa resistência, de que as seduções passem por nós de largo. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma... Não estou aqui criticando, tá, meus irmãos? Quem fuma seu cigarro, cada um sabe de si, não estou criticando quem fuma, tá? Eu estou contando um fato. Então, eu estava ouvindo uma médica falando que ela trabalha muito contra o fumo, né, por causa dos malefícios do fumo. E então, agora, ela disse que o Brasil passou a ser um dos países onde menos se fuma no mundo. Olha que coisa bonita! É um dos países onde menos se fuma no mundo. Aí, mas agora, com esse cigarro eletrônico, está voltando a pessoa porque o cigarro eletrônico está sendo proibido, está sendo vetado, e a pessoa gosta do que é proibido, e aí quer ostentar, quer mostrar que tem, aí o que está acontecendo? Ela disse que tem aparecido uma quantidade de pessoas jovens e até adultas ao consultório dela, dizendo do mal-estar que tem sentido, dos problemas físicos que tem sentido, mas, acima de tudo, do problema moral que sente, da tristeza que sente porque se deixou levar. Ela falando sobre isso. E não conseguiu vencer aquilo quando começou, que agora a luta é grande para se desvencilhar. Então, a gente fica vendo que Jesus não brincava quando ele falava conosco, né? Ele não brincava. Nós temos que saber nos colocar no mundo. Essa questão dos lugares, não ocupem os primeiros lugares numa festa de casamento. O que é a festa de casamento? É a vida. A vida é uma festa, é uma oportunidade para nós como espíritos. E vamos nos colocar no lugar certo na vida, para que ninguém venha me retirar, porque eu esteja ocupando um lugar onde eu não possa ocupar ainda. Então, isso é algo muito interessante, que Vinícius chama a atenção aqui no final dessa lição, de título Renúncia. É linda a lição. Então, falando da fortaleza, da coragem moral que nós precisamos ter para nos posicionarmos no lugar certo na vida. Aí vamos agora para o outro ponto. Quando Jesus enfatiza o desapego aos bens transitórios e a busca dos valores espirituais. Tem um trecho também do Evangelho que Jesus enfatiza esse desapego aos bens transitórios. Não que eu tenha, gente, que viver assim, eu comprei esse computador, joga, deixa cair no chão, quebra, dá para a criança brincar. Não é isso. Você ri, mas é isso mesmo. Não é ser relaxado com aquilo que eu conquistei. Eu conquistei com o meu trabalho, aquilo é útil para mim, eu preciso ter, vamos ter, não é? Mas eu não posso, se cair aqui uma goteira em cima do computador, se aconteceu algo com ele que ninguém pôde evitar, eu não vou morrer por causa do computador, ficar falando, culpando as pessoas, brigando. Esse apego que a gente às vezes tem, que ninguém pode chegar perto. Não, esse computador eu comprei com muito sacrifício, ninguém pode chegar perto, né? Aí as crianças ficam, os netos ficam traumatizados. Meu Deus,
olha o computador da vovó, a vovó já desencarnou e ninguém tem coragem de mexer ainda no computador, porque o apego era muito grande. Ela deve estar ali agarrada ao computador, né? E não é assim. A vida não se limita a isso. Mas aí vamos ver, porque aqui está falando uma coisa, palavra transitória, que é muito importante, são bens transitórios. Quem já teve vários carros aqui, lembra onde estará o primeiro carro que a gente comprou? Onde estará? Né? Onde estará a primeira caneta Parker 51, né, Isa? Isa tinha uma caneta Parker 51, que era a coisa mais linda, e que eu ficava olhando, eu queria tanto ter aquela caneta, era dela. E aí eu fico pensando assim, onde estará, Isa, aquela caneta? Não é? Mas ainda bem que você não era apegada, não, você emprestava quando a gente pedia. Então, e a busca dos valores espirituais que a gente precisa ter. Eu posso receber meu 13º. Eu estou querendo comprar um celular novo. Eu vou lá e compro. Isso não é crime. Compro meu celular novo. Mas eu também preciso ter a busca do meu lado espiritual. Eu não vou ficar só, eu tenho que comprar um celular novo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que não sei o quê. Eu preciso me melhorar, eu preciso fazer mais caridade, eu preciso ser mais, renunciar mais, eu preciso ser mais carinhosa, eu preciso ser mais amiga, eu preciso tanta coisa do lado moral que eu ainda preciso, que eu ainda não venci, outras coisas que eu não venci. É isso que Jesus chama a atenção da gente, é para isso. Então vamos ver qual é a parte do Evangelho. Quando deres um festim, disse Jesus, não convides os teus amigos, viu? É para não convidar os amigos. Nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Olha só, nós não podemos e não devemos interpretar ao pé da letra nada, porque é tudo muito cheio de alegoria. Antigamente, e ainda existe até hoje, muitos espíritas interpretavam ao pé da letra o que Allan Kardec dizia e depois se davam mal, porque realmente não era bem por ali. Tem um trecho do livro, uma pergunta que eu esqueci o número, do Livro dos Espíritos, é na Lei de Reprodução. Lá na Lei de Reprodução tem uma pergunta que fala sobre a questão de... Allan Kardec não fala com essas palavras, mas não perguntou com essas palavras, mas fala sobre como se evitar a gravidez indesejada, em outras palavras. Aí os espíritos disseram que tudo que obstaculiza a lei de Deus, né, é crime, não deve ser feito. Então, o que dava para... Se você olhar aquilo ali, dá a impressão assim, não, ninguém pode tomar pílula, ninguém pode evitar gravidez, porque a doutrina espírita é contra isso. Eu estarei caindo em erro. E aí, nós conhecemos uma pessoa que vivia com um salário mínimo e tinha 14 ou 15 filhos. Todo ano era um filho, e ele era um profundo conhecedor do Livro dos Espíritos, porque ele dizia que não podia evitar de jeito nenhum, nem tabela, nada que fosse obstaculizar a reprodução. Resultado de todos esses filhos, não tem um que seja espírita.
Todos eles são de outras religiões, inclusive eles têm aversão à doutrina espírita, porque eles viam a dificuldade que a mãe deles passava com aquela penca de filho, com um salário mínimo, todo mundo cooperando. Minha mãe era uma que estava sempre ajudando, mandando franguinho ensopado, fazia em casa e mandava, Semana Santa fazia canjica e mandava, para poder dar uma ajuda, porque senão as crianças nem conheciam essas coisas, e ele cumprindo o livro dos Espíritos. Então, a mulher muito doente, porque uma pessoa que não se alimentava bem, cheia de complicação. Os filhos podem dizer assim, a doutrina espírita é uma bênção. Eles têm horror à doutrina espírita, porque foi mal interpretada e foi mal vivida. Então é isso que a gente precisa entender. Quando Jesus diz assim, não convides os teus amigos, não convides os ricos, eu nunca vou poder convidar o Rogério, então, para ir lá na minha casa. Não pode convidar os ricos, não é? Então, o que acontece? Nós temos que interpretar isso. Que tipo? Não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos. Quer dizer, aqueles que estejam na faixa de amizade sua, aqueles que estejam no seu nivelados, não só na parte econômica com você, mas também na parte de entendimento, de conhecimento, de saber com você, para que não suceda que também eles te tornem a convidar. Quer dizer, vocês vão ficar numa troca de eu tenho, ele tem, ele me dá o que ele tem, mas o que ele tem eu já tenho, não é? Então, Jesus estava querendo dizer para convidar quem precisa. Quem precisa não é só o pobre que é pobre, que não tem o que comer, não é isso. Quem precisa é aquele que necessita do conhecimento, é aquele que necessita da sabedoria. Quantas vezes a pessoa tem uma vida financeira muito favorecida, mas espiritualmente é uma pessoa muito pobre espiritualmente, sofrida, infeliz. E essa pessoa, muitas vezes, num convite à minha casa, mas não é a minha casa física, não é a minha casa de tijolo, é a minha casa espiritual, a minha amizade, ao meu convívio. Não é? Quando Jesus falava isso, não é minha casa, foi como a casa de Zaqueu, né? Hoje eu irei à sua casa para jantar, que Zaqueu desceu da árvore, correu para casa. Aquilo ali tudo é uma simbologia, não é a casa material, é a casa espiritual. Não é? Jesus entraria na casa de Zaqueu, na vida espiritual de Zaqueu, no convívio espiritual com Zaqueu. E aqui é a mesma coisa. Quando deres um festim, disse Jesus, não convides os teus amigos nem os teus irmãos. Quer dizer, a gente pensa logo numa casa. Mas esse festim é trazer alguma coisa nova, é trazer alegria, trazer uma festa, trazer um convívio. Aqueles outros, eles já têm. Eu preciso dar a quem não tem. Senão nós teríamos que abrir a porta da nossa casa para muita gente desconhecida, que nós nem conhecemos, e na atualidade isso é até perigoso, não é? Mas esse convívio, esse festim, pode ser numa conversa, pode ser um carinho, uma mensagem, um aconchego. Isso é uma festa para muitos corações que estejam abandonados, não é? Quando a gente teve uma época de fim de ano,
que muita gente deve lembrar disso, do Dr. Drauzio Varela, que já fez um trabalho muito bonito, muito importante no presídio em São Paulo. Ele trabalhou durante muitos anos atuando no presídio em São Paulo. Ele foi mais uma vez e chegou lá e encontrou um travesti que estava há 12 anos sem receber visita. A mulher, né, transgênero. Então, ela estava lá e ela havia matado uma criança de uma forma muito difícil. Ele não tocou naquele assunto, mas ele começou a conversar com ela e ela foi falando com ele e tal, numa tristeza. Aí ele chegou um momento que ele falou: você não recebe visita? Ela falou assim: não, há 12 anos eu estou aqui, nunca recebi uma visita. Aí ele falou assim: é muita carência, não é, minha irmã? Aí falou para ela, aí ela ficou assim, aí ele foi, deu um abraço nela. Vocês lembram disso? Alguém aqui lembra? Quando ele deu aquele abraço, aquilo foi emocionante, porque aquela criatura, há quanto tempo ela não tinha um toque de carinho, e ele foi tão espontâneo dando aquele abraço. E, no entanto, na semana seguinte, choveu o comentário criticando o Dr. Drauzio Varela, até na televisão, que aquilo foi um absurdo, que ele estava esquecendo da criança que aquela criatura tinha matado, da família, e por causa daquilo a pessoa tem que sofrer o resto da vida, para ver como nós somos cruéis, como nos falta ainda a capacidade de perdão, como nos falta ainda a capacidade de entender que a pessoa errou um dia. Todos nós erramos um dia. E erramos sempre. Aquele crime doloroso que eu cometi hoje, daqui a 10, 15 anos, eu, com o sofrimento, com tudo que o crime pode ter me acarretado, eu serei outra pessoa. Eu já não estarei mais com aqueles pensamentos que eu tinha. Eu posso e tenho a capacidade de mudar, de me relacionar melhor com a vida, com as possibilidades que a vida me dá. Então, nesse sentido, nós precisamos perdoar as pessoas que cometem erros e crimes graves e também entender que de lá nós já viemos. Quando Chico foi perguntado: Chico, quem é o criminoso? E ele disse: é qualquer um de nós que foi descoberto. Quer dizer, porque nós trazemos do passado crimes hediondos muitas vezes. E ninguém pode garantir ainda que não venhamos a cometê-los. Porque nós vivemos num mundo onde o convite ao erro é permanente e onde eu preciso ter Jesus como parâmetro para viver constantemente em vigilância, em cuidado permanente da vigilância. Então, eu vou deixar aqui por causa da figura de Jesus que está ali. Agora que já estamos nos aproximando do final, eu queria lembrar que esta semana nós estamos entrando, né, no clima do Natal, e todo mundo já percebe o quanto até a atmosfera muda. Muda porque nós mudamos. A população, quando a gente sai, embora as pessoas estejam correndo e apressadas, todas estão assim: Feliz Natal, Fernando, Feliz Natal, Braulio. Todo mundo está nesse afã de desejar um Feliz Natal. Você é atendido pela vendedora ou pelo vendedor e você fala para ele Feliz Natal, ele também fala para você. E essas frases têm uma força
que vai subindo e mudando um pouco a energia do nosso planeta. A cidade fica tudo assim um pouco mais calmo, fica diferente, embora haja correria. Aí nós nos lembramos de Dona Susana Mouzinho, aquela criatura que, se não desencarnou ano passado, ela já está com 100 e poucos anos, muito amiga do Chico. E Dona Susana, ela tem uma entrevista dela na Rádio Rio de Janeiro, feita por Gerson Simões Monteiro, onde Gerson pergunta a ela sobre o Natal, e ela diz que o Chico dizia a ela que na semana do Natal, Jesus se aproxima mais da terra. Por isso nós sentimos tudo isso. Mas não é tanto que ele se aproxime, eu considero assim. Ele se aproxima porque nós o buscamos. Nós falamos muito nele. Nós o reverenciamos e nós lembramos dele. Aí, então, eu trouxe para encerrar uma poesia que a gente recitava quando era criança, num centro espírita muito humilde que a gente frequentava, onde eram os banquinhos, e que era um ambiente na noite de Natal, era meia-noite, que a gente, na noite de Natal, meia-noite, a gente estava dentro do centro, não ficava em casa não, ia para o centro para entrar meia-noite lá. E lá, então, nós falávamos essa poesia, que é fruto de uma poetisa, se eu não me engano, cearense. Ela conta, e Chico foi levado a ver... Fernando, eu vou passar só um pouquinho, tá? Chico foi levado a ver esse quadro no plano espiritual, porque realmente isso aconteceu, de uma criança que desencarna na noite de Natal, de frio, nas ruas dessa cidade brasileira. Isso há muitos anos atrás, mas aconteceu. É conto de Natal. A noite está quase gelada, contudo, Mariazinha é a menina de outras noites que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto. É Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Há muitas vozes cantando, louvado... Não, desculpem. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste, sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço, calmo e belo, surge e fala, doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus. Hoje
hoje é noite de Natal. Estou pensando em Jesus. Não lhe lembra mais alguém? Ela, em lágrimas, disse: eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer então, e a pobre sorriu contente, queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor, quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz: sou o seu amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha, encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve. A menina estava morta. Um Feliz Natal a todos. Desculpa. Nós agradecemos a Isaura pela apresentação, por esse fim, que é o que a gente tem que pensar mais nessa época. Vamos nem precisar fazer prece de encerramento, isso já foi uma prece. Então acho que a gente tem que parar para pensar, porque ela estava falando e eu estava me remoendo aqui. Porque a gente vê isso tudo, estuda e aprende, e é tão difícil colocar em prática. Porque eu estava vindo para cá hoje e fui surpreendido por um momento difícil ali na rua, alguma coisa, e não soube colocar em prática, acabei me dispondo, praticamente. Então a gente vê como isso é difícil. Não é porque estamos aqui que somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. A gente tem muito que aprender. E nesses momentos, como Isaura falou, que vai chegando o Natal e a gente vai vendo isso tudo que a gente faz na vida, de tão errado. E mais um ano faz que ela não aguenta mais escutar isso aqui. Há muitos anos atrás, Isa me chamou no canto aqui, numa época dessa, que eu estava passando por dificuldades. Ela falou: Fernando, faz uma coisa na noite de Natal. Tu puxa uma cadeira, coloca do teu lado, senta e chama Jesus para conversar contigo. Eu te garanto que Ele vai te escutar. E tudo que tu está passando, Ele vai dar um jeito de amenizar esse teu sofrimento. Então, que a gente lembre, na noite de Natal, de fazer isso. Deixa um pouquinho de lado aquele tumulto de comida, presente, que ainda faz parte do mundo que a gente vive. E vamos tirar um minutinho para chamar Jesus para conversar com a gente. Que isso é o mais importante. Que a gente lembre do aniversariante. E
pergunte a Ele, como me falaram aqui no passe quarta-feira, qual é o presente que Ele quer ganhar da gente. Então, que tenhamos um Natal de muita paz, de muito amor, de muito Jesus no coração. Que a gente reflita bastante sobre tudo, sobre essa oportunidade que Ele nos deu e que nos dá de estarmos aqui. Como a gente fala, a gente não está aqui a passeio, gente. Se Ele nos deu essa chance, é porque a gente tem algo muito importante para realizar. Porque a gente possa dar esse presente a Ele, Ele ver que a gente está pelo menos tentando. Né? Então, que vocês tenham um Natal de muito amor no coração de vocês. Que essa casa continue nos suportando com todos os nossos defeitos, mas que a gente tente, aos poucos, ir melhorando. Então, que Jesus esteja conosco, que nós estejamos com Ele e que tenhamos um Natal feliz, pensando nas Mariazinhas que não vão